Nós saudamos a todos os irmãos, a todos aqueles que estão nos assistindo, e nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Inicialmente, nós queremos dar aqui as boas-vindas a todos aqueles que estarão participando do projeto Aprendiz Online. O objetivo desta aula inaugural é apresentar e fornecer para os irmãos algumas informações básicas sobre música, visando até mesmo quebrar algumas resistências quanto ao aprendizado. Tipo, é muito difícil, eu não consigo, isso não é para mim. Ou seja, mostrando que é possível sim todos conhecerem, aprenderem e estarem se aperfeiçoando musicalmente para o louvor e a adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus. Nós não temos a pretensão aqui de formar musicalmente, mas é o início, algumas informações que vão dar uma base consistente para que os irmãos possam estar lendo partituras, tocando os instrumentos e sendo aperfeiçoados para o louvor e a adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Quando se fala em música, é fundamental para nós conhecermos a linguagem escrita da música, que é a partitura. Então nós podemos colocar aqui que a partitura é a música em linguagem escrita. Aí alguém pode até perguntar, mas qual a importância, qual a necessidade de estar aprendendo a ler partituras? Nós estamos diante de uma realidade que nós nos alegramos e glorificamos o nome do Senhor por uma bênção que o Senhor, Ele tem nos dado. Porque em breve a coletânea de hinos em partituras vai estar à disposição de todos os irmãos nas igrejas para estarem louvando assim ao nome do Senhor, o nosso Deus. E o cuidado é para que os irmãos se preparem através do projeto Aprendiz Online, buscando conhecer, buscando aprender, de modo que quando receberem a coletânea de hinos em partituras, estejam em condições sim de poder usá-la nas igrejas para o louvor e a adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Nós temos músicos que aprenderam e ainda aprendem hoje partindo de princípios que são princípios conceituais. Ou seja, o que é música, o que é ritmo, o que é melodia, o que é harmonia, e vai se construindo assim uma linha de aprendizagem partindo destes princípios. No entanto, há também escolas hoje que têm procurado basear o ensino da música nos mesmos princípios de aprendizagem da escrita, da comunicação escrita. Ou seja, você pega uma criança, ela aprende
a falar primeiro, a se comunicar primeiro, e depois é que ela vai aprender a ler e a escrever aquilo que ela já fala. E nós vamos partir aqui deste princípio, daquilo que conhecemos, daquilo que nós já sabemos, que nós já fazemos, partindo deste conhecido para aquilo que ainda para muitos possa ser o desconhecido, que é a leitura das partituras. Então nós vamos iniciar cantando a primeira estrofe do hino Justo és Senhor. E eu convido a todos os que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo também, para cantar esta primeira estrofe do hino Justo és Senhor, juntamente comigo. Todos cantando. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. És digno em todas as obras. Somente até aí. Agora nós vamos cantar somente a primeira frase deste louvor, identificando o que nós chamamos na música de pulsação. E como é que nós vamos identificar essa pulsação? Nós vamos identificar naturalmente e vamos marcá-la estalando os dedos. Todos que estão nos assistindo, todos que estão aqui presentes, nós vamos fazer esta dinâmica e nós vamos identificar estalando os dedos. Eu vou contar 3, 4 e a gente entra direto já cantando a frase inicial do hino Justo é Senhor. Comigo. 3, 4. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. Somente até aí. Todos puderam observar que é possível e nós identificamos a pulsação, ou seja, o pulso que há na linha melódica que nós cantamos deste louvor. O que é a pulsação? A pulsação, ela é o batimento que orienta o andamento da música. Então nós identificamos naturalmente. É por isso que às vezes, quando alguém ouve uma melodia, há uma tendência da pessoa marcar, batendo o pezinho ao chão. Porque naturalmente nós identificamos essa pulsação. Vamos repetir para que possam todos assimilar bem e identificar essa pulsação. Novamente comigo. 3, 4. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. Agora, nós vamos cantar esta frase substituindo a letra do louvor pela sílaba tu. Todos vão estar identificando
marcando, estalando os dedos, a pulsação. No entanto, ao invés de cantarmos a letra do louvor, nós vamos substituir pela sílaba tu. Novamente comigo. 3, 4. Tu, 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 tu. A pergunta é: os sons que nós produzimos com a sílaba tu, eles têm a mesma duração de tempo? Por certo, todos puderam compreender e ver que não. Então, nós vamos observar que há uma pronúncia da sílaba tu que compreende 2 pulsações e outras que compreende apenas uma pulsação. Vamos retornar e repetir para que possam todos assimilar novamente comigo. 3, 4. Tu, uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Então compreenderam que há na pronúncia da sílaba tu uma duração de tempo que compreende uma pulsação e outra que compreende 2 pulsações, que nós podemos até colocar aqui também como sendo um tempo ou 2 tempos. Um tempo de duração de pulsação, 2 tempos equivalendo aí a 2 pulsações. Agora, nós vamos então conhecer 2 figuras da escrita musical. Pode deixar. A primeira, nós vemos aqui um círculo pequeno, ovalado, sem ser preenchido ao centro, com uma haste, e o nome desta figura se chama mínima. E ela equivale para nós aqui, nesta dinâmica, a 2 pulsações. A outra figura também possui aqui um pequeno círculo ovalado, toda preenchida, com uma haste, e o nome desta figura é semínima. Ela equivale para nós aqui, nesta dinâmica, a 1 pulsação. Vamos ver então se todos compreenderam. Que figura é esta aqui mesmo? Pode deixar. Que figura é esta aqui mesmo? Mínima. Mínima. Quantas pulsações? 2. Que figura é esta aqui? Semínima. Semínima. Quantas pulsações? 1. Repetindo. Que figura é esta? Mínima. Quantas pulsações? 2. Que figura é esta? Semínima. Quantas pulsações? 1 pulsação. Agora que todos conheceram 2 figuras da escrita musical, nós partimos do princípio cantando a frase inicial do hino Justo é Senhor. Nós identificamos, marcando as pulsações no hino. Nós vamos então substituir pelas figuras da escrita musical. Quantas pulsações eu tenho na primeira pronúncia aqui da sílaba tu? Quantas? 2 pulsações. Então, que figura eu tenho que escrever aqui? Mínima. Mínima. A próxima, quantas pulsações? 1 pulsação. Qual é a figura? Semínima. A próxima? Semínima. A próxima? Mínima. A próxima, 1 pulsação? Semínima. A próxima, 1 pulsação? Semínima. A próxima, 2 pulsações? Mínima.
A próxima? Semínima. A próxima? Semínima. A próxima? Mínima. A outra? Mínima. Mínima. Então todos puderam compreender, e para quem nunca tinha visto nada sobre a leitura de partituras, não somente puderam conhecer algo, mas escreveram aqui uma sequência do início do hino Justo é Senhor. Para quem não lia, não conhecia nada, uma sequência aqui foi escrita do hino Justo é Senhor. Agora, nós escrevemos estas figuras de qualquer forma, em qualquer lugar, aleatoriamente? Não. Da mesma forma que a criança, todos podem lembrar, nós partimos aqui dos mesmos princípios de aprendizagem da linguagem escrita. A criança, ela aprende a falar, a se comunicar, depois ela vai aprender a ler e a escrever aquilo que ela já fala. A criança, quando ela vai aprender a escrever, existe um caderno que ela usa, que nós chamamos de caderno pautado. Há uma pauta para que ela possa escrever. Senão ela começa aqui, ela vai subindo até lá em cima, às vezes vai descendo, mas então ela vai aprendendo no caderno pautado. Da mesma forma, na música, nós temos o que nós chamamos de pauta ou pentagrama. É onde nós escrevemos as figuras da escrita musical. Essa pauta, ela contém 5 linhas que guardam entre si 4 espaços. Elas são contadas de baixo para cima. Então, aqui a primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta linha. De igual modo, os espaços também são contados de baixo para cima. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Então, nós escrevemos as figuras da escrita musical na pauta ou no pentagrama. Aqui, nós transcrevemos o que os irmãos, o que todos fizeram exatamente para a pauta ou pentagrama. A mínima, semínima, semínima, mínima, semínima, semínima, mínima, semínima, semínima, mínima e mínima. Foi o início do hino Justo é Senhor, que todos puderam acompanhar e escrever. Nós transcrevemos aqui para a pauta ou o pentagrama. Agora que todos puderam aprender, conhecer sobre essas 2 figuras da escrita musical e que elas compreendem para nós aqui, no caso, a mínima a 2 pulsações ou 2 tempos, a semínima a 1 pulsação ou 1 tempo. Então agora todos vão ler uma sequência que há aqui de um louvor. E nesta sequência não há o nome do louvor. Vocês não vão precisar ouvir o louvor para saber, mas que louvor é esse? Deixa eu ouvir para identificar. Porque na leitura de partituras, nós não precisamos conhecer o louvor, não precisamos ouvir o louvor, nós precisamos apenas conhecer e saber ler a partitura, que nós vamos cantar normalmente o que está escrito. Observem que aqui nós não vamos considerar ainda a melodia. Nós vamos cantar aqui uma divisão com as figuras da escrita musical. Então nós vamos ler e vamos cantar pronunciando a sílaba tu, em uníssono. Todos nós, todos aqueles que estão assistindo, todos os que estão aqui presentes, nós vamos
pronunciando a sílaba tu, ler estas figuras conforme aprendemos. Então, a exemplo, como nós vamos cantar? Tu, 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 tu. Vamos lá? Todos nós. Se aqui eu tenho uma pulsação, eu vou segurar a pronúncia da sílaba tu apenas num tempo de pulsação. Se aqui eu tenho duas, eu vou segurar a pronúncia da sílaba tu em duas pulsações. Todos juntos comigo. Eu vou contar 3, 4. 3, 4. Tu, 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 tu. Novamente, para que todos possam assimilar bem, nós vamos cantar novamente, nós vamos repetir, pronunciando a sílaba tu, sempre lembrando que a semínima é uma pulsação, que a mínima são duas pulsações. Novamente, eu vou contar 3, 4. Todos que estão assistindo, é importante participar para compreender essa sequência e nós irmos aqui construindo uma linha de aprendizagem. Comigo. 3, 4. Tu, 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 tu. Uma, duas, 3. Uma pergunta que pode ter ficado. Eu contei aqui as pulsações exatamente para que aqueles que estão assistindo, aqueles que estão participando aqui, possam compreender o final aqui desta frase. Vamos cantar novamente, todos pronunciando a sílaba tu, e eu vou estar contando as pulsações para chamar a atenção de todos aqui para o final, que é algo que nós temos a dizer também a todos. Comigo. 3, 4. Tu, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Se a mínima ela equivale a duas pulsações ou 2 tempos, por que aqui nós seguramos ela 3 tempos ou 3 pulsações? Vocês vão conhecer e vão aprender algo aqui muito importante na escrita e na leitura de partituras. Esse pontinho que eu tenho à frente aqui não é ponto final. Mas esse pontinho aqui, ele se chama ponto de aumento. Ele indica para mim que ele vai aumentar o valor de duração de tempo dessa figura na sua metade. Então, a mínima, ela equivale a quantas pulsações ou tempos? 2 pulsações. Se o pontinho está aqui, ele aumenta o valor na sua metade. Se ela equivale a 2 pulsações, aumentando a metade, 1, então ela vai passar a valer 3 pulsações. Por isso que nós lendo aqui, quando chegamos aqui ao final, nós podemos identificar que essa figura, ela compreendeu 3 pulsações, porque nós temos aqui à frente o que nós chamamos de ponto de aumento. Agora que todos puderam ler aqui, já que estão lendo partituras, todos puderam ler aqui essa sequência, nós vamos identificar qual é o louvor que está escrito aqui. Nós vamos identificar ouvindo apenas.
vocês vão todos estar lendo e vão ouvir um instrumento, vai tocar, a parte instrumental vai tocar essa frase inicial aqui do hino. Todos vão estar lendo, pronunciando, como fizemos, pela sílaba tu. E ao ouvir, vocês vão poder identificar de qual louvor se trata. Ou seja, qual é o louvor que vocês estão lendo. Então, juntamente comigo, pronunciando a sílaba tu e lendo aqui esta sequência, e nós vamos ouvir também a parte instrumental e todos vão identificar aquilo que vocês estão lendo. Porque a partitura é assim como falamos. Você não precisa saber qual é o louvor, não precisa ouvir antes, mas você lê. E há que se considerar aqui outros aspectos que todos vão estar aprendendo durante o curso do projeto Aprendiz Online. Mas o objetivo aqui é o início, é exatamente quebrar algumas resistências, mostrando que é possível sim, todos estarem aprendendo e estarem lendo as partituras, e quando a coletânea chegar, estarem em condições de usar. Então vamos ler e vamos ouvir juntamente comigo. 3, 4. Do, do. Então nós tivemos aqui o louvor Se Paz a Mais Doce. Novamente, vamos cantar lendo, pronunciando a sílaba tu e vamos ouvir a melodia. 3, 4. Tu, 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 tu. Então todos puderam ler e identificar que nós estamos aqui lendo e cantando o louvor Se Paz a Mais Doce. Como nós aprendemos, nós não escrevemos as figuras de forma aleatória, mas nós escrevemos na pauta ou pentagrama. Existem aqui outras figuras. O que é importante dizer para todos? Observem que há aqui uma haste que une essas duas pautas ou pentagramas. Por que ela une? Porque essa é uma partitura vocal, é uma partitura para vozes, para canto. Aqui nós temos uma figura no início da pauta ou pentagrama que se chama clave de sol. Ela está escrita no seu início aqui na segunda linha, observem bem. Então, se eu tenho a clave de sol, que é esta figura, ela está escrita aqui na segunda linha. Isso indica para mim que todas as figuras da escrita musical que estiverem postas na segunda linha, qual nota representa para mim aqui na escrita? Todos podem responder. Representa exatamente a nota sol. Então, todas as figuras, como esta aqui, ó, está na segunda linha. A clave de sol na segunda linha. Se ela está escrita aqui, a semínima na segunda linha, eu vou cantar ou eu vou tocar a nota sol. Aqui embaixo, nós temos a clave diferente da de cima, que nós chamamos de clave de Fá. Ela está escrita aqui na quarta linha. De igual modo, indica para mim que todas as figuras, como essa aqui, escritas na quarta linha,
elas indicam para mim que essa nota é a nota Fá. Então nós temos aqui, na clave de Sol, nós escrevemos as vozes femininas. A mais aguda, que é a de cima, é a voz soprano. A voz feminina mais grave, que é a de baixo, é a voz contralto. Na clave de Fá, que é a pauta ou pentagrama de baixo, nós escrevemos as vozes masculinas. A de cima, que é a voz mais aguda masculina, é a voz tenor. A de baixo, que é a voz mais grave masculina, é a voz baixo. Então esta é uma partitura de vozes, onde nós temos 4 vozes: soprano, contralto, tenor e o baixo. É importante nós conhecermos a partitura de vozes, porque hoje nós já temos vários louvores que nós cantamos utilizando as 4 vozes. E nós vamos ouvir aqui, para que todos possam conhecer e ver o quanto é importante, o quanto enriquece o louvor, ele sendo cantado com as 4 vozes. Nós vamos ouvir então a frase inicial aqui deste hino, deste louvor: Se paz a mais doce. Todo o grupo, todos aqui presentes, cantando em uníssono. O que é isso? Uma única voz, sem considerar as outras vozes. Todos cantando a voz da melodia principal, que no caso aqui é a voz soprano. Então, juntamente comigo. 3, 4. Se paz a mais doce me deres gozar. Amém. Então todos puderam ouvir e observar, cantado somente em uníssono. Agora, nós vamos ouvir a mesma frase do louvor cantando-se as 4 vozes, ou seja, soprano, contralto, tenor e o baixo. Comigo. 3, 4. Se paz a mais doce me deres gozar. Agora, para que todos possam identificar cada uma voz separadamente, nós vamos cantar e eu vou solicitando aqui, e ao final nós vamos fechar as 4 vozes, para que todos aqueles que estão assistindo possam ver e identificar o quanto é importante nós conhecermos, aprendermos, lermos e colocarmos em prática nos grupos de louvor, nas igrejas, as 4 vozes. Somente a voz soprano. Comigo. 3, 4. Se paz a mais doce me deres gozar. Continuando agora a voz contralto. Se dora mais forte sofrer. Voz tenor. Seja o que for, tu me fazes saber Voz baixo. que feliz com Jesus sempre sou. As 4 vozes agora. Sou feliz com Jesus
todos puderam compreender, acompanhando aqui, o quanto é importante, o quanto enriquece nós sabermos ler e poder aplicar as 4 vozes, cantando e expressando assim a nossa adoração, a nossa gratidão ao nome do Senhor nosso Deus. Há outros aspectos, como eu disse aqui já no início, que há que se considerar quanto à leitura de partituras. Todos puderam observar que a figura, às vezes, ela muda onde ela está escrita, porque ela vai acompanhar exatamente a melodia e assim, por isso há esta mudança do local onde nós escrevemos as figuras da escrita musical. Há aqui algumas figuras que nós chamamos também de armadura de clave, mas todo este conteúdo vai estar à disposição de todos aqueles que estarão participando do projeto Aprendiz Online. Há todo um recurso à disposição de todos os irmãos. Inclusive, a pauta, o pentagrama em PDF vai estar à disposição para que todos possam baixar, estarem escrevendo, estarem estudando, treinando dia a dia e assim procurando aprender a ler as partituras, para que quando a coletânea chegar, todos estejam preparados e em condições de usá-las nas igrejas para o louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. O objetivo dessa aula inaugural é esse início, é um estímulo até, um incentivo, mostrando a todos que é possível sim, todos conhecerem, aprenderem e estarem lendo as partituras e que Deus possa assim abençoar a todos os irmãos que estarão estudando, fazendo e participando do projeto Aprendiz Online. Que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor.